Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de julho, nós vamos juntos meditar então no Evangelho do dia, na palavra que salva, na palavra que alimenta a luz do nosso carisma. Então, independente de como você está, de onde você está, seja muito bem-vindo, meu irmão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele é muito forte, ele é muito significativo e ele é um alerta para nós e para o nosso carisma. Jesus ele está passando por meio de uma plantação e os discípulos estavam morrendo de fome, né? Ave Maria, em missão, parece que a fome ela aumenta ainda mais, né? Mas o Senhor ele é muito generoso, não nos deixa faltar nada, 100 vezes mais, misericórdia, como dizia o Padre Geilson. E aí então, na missão a galera bateu aquela fome, né? Brocados. E aí é interessante perceber isso, né? Que o fato todo acontece no dia de sábado. E o sábado, para os judeus, era o dia do Senhor, era o dia sagrado. Então eles não faziam nenhum tipo de atividade, porque acreditava-se que como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, no Shabat, no sábado, então eles também deveriam descansar e se unir a Deus e ter um dia mais voltado para Deus. Quando Jesus ressuscita, esse dia sagrado para nós passa a ser o domingo, o dia do Senhor, Dominus Dei, né? Domus Dei, passa a ser o dia do Senhor. Então, segundo a lei, você não podia trabalhar, nem fazer muito esforço. Ainda hoje, alguns judeus mais radicais, eles usam ainda esse costume, eles colocam em prática esse costume. E os discípulos, morrendo de fome, começam a apanhar as espigas para comer. Tome milho, viu? E vai. Rapaz, vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não pode fazer dia de sábado. Os fiscais da lei. Será que hoje eu e você estamos sendo esses fiscais da lei? A gente não está olhando para a necessidade de fato do irmão, mas somente para o que pode ou não pode, bem de forma relativa, né? É engraçado que não choca para o fariseu a fome do irmão. O que choca para o fariseu é ele estar fazendo algo que é proibido pela lei, mas a lei ela só serve para uma orientação. Ali é um direcionamento e não uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o próprio amor. Então hoje, será que muitas vezes nós nos chocamos com algumas atitudes dos nossos irmãos, mas não nos chocamos com aquilo que é mais necessário? A indiferença, a fome, a miséria, as desigualdades, mas acima de tudo, o coração ferido do Emanuel, do Cristo que se encarna no mais pobre, e parece que eu continuo indiferente. E aí Jesus ele é muito categórico aqui, porque ele vai responder com a própria lei. E ele diz: olha, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os companheiros estavam com fome? Quiseram nem saber, entraram lá no templo e comeram a comida que era para o sacerdote. Por quê? Porque o que importa para Deus, na verdade, é o coração, não é a lei em si. A lei é um indicativo, a lei é um caminho, e é importante que tenha, mas nunca pode ser um fim em si mesmo. E aí, Jesus também vai complementar. Ou no dia de sábado no templo, os sacerdotes eles não violam, eles não trabalham, porque tem que trabalhar, porque é importante. E aí Jesus ele diz: olha, aqui está diante de vocês quem é maior que o templo, né? Se vocês tivessem compreendido, eu quero misericórdia e não sacrifício. O sacrifício é importante, mas a misericórdia ela vai além.
Então o Senhor hoje nos convida a termos um coração misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que esse seja a nossa motivação, né? Que essa seja a nossa verdade. Que nós possamos olhar para o sofrimento e para as necessidades dos irmãos e nos compadecermos e nos fazermos um e termos a graça do encontro salvífico do Emmanuel. Lembra demais do discipulado que a gente vivenciou, do retiro dos Filhos da Luz também. A pobreza gera necessidade, as necessidades aproximam os irmãos uns dos outros. Que nós possamos usar dessa necessidade para nos aproximar do próximo, do irmão, do Emmanuel, do carisma e não nos afastar e não condenar. Já tem gente demais para condenar os irmãos aqui nessa terra, nesse mundo. O nosso coração também tende a isso. Mas hoje o Evangelho nos convida, de uma maneira muito linda e pura, perceber, será que eu tenho sido cada vez mais prosélito na minha caminhada, ou seja, me preocupado sempre com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que sou eu, ou eu tenho vivenciado a essência? O Senhor, Ele é maior do que o templo, o Senhor, Ele é o Senhor do próprio sábado, e Ele quer nos dar a graça de a cada dia experimentarmos desse amor. E perceber que dia santo, claro, tem as festividades muito necessárias, mas é todo dia em que eu sou chamado a ser aquilo que eu fui criado e a corresponder ao carisma que Deus me deu. Que Maria nos ajude então a vivenciar essa graça e a tudo e em tudo encontrar o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.